Boa tarde. Iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso de enfermagem do Centro de Ciência Biológica da Amazônia, UNAMA, sobre o tema Infecções relacionadas ao catéter venoso central em pacientes sob tratamento dialítico, uma revisão integrativa. O nosso grupo é formado pelos acadêmicos Meike Negrão, Núbia Costa e Simone Virgolino. Gostaríamos de agradecer imensamente aos convidados, enfermeira Josilene e o enfermeiro Cláudio, e também a nossa orientadora, a professora doutora Cíntia Valentim. Iremos seguir o seguinte roteiro: a introdução, justificativa, problemas encontrados, objetivos, revisão da literatura, a metodologia usada, resultados e discussões, considerações finais e referências. A hemodiálise é um tratamento terapêutico realizado em hospitais ou clínicas especializadas, que compreende sessões que duram cerca de 4 horas e é realizado 3 vezes na semana ou a critério médico. É acompanhado por diversas restrições como alimentares, atividades diárias básicas e sociais, o que implica diretamente na qualidade de vida desse paciente. Podemos dizer que no Brasil, cerca de 89,6% dos pacientes são submetidos ao tratamento de hemodiálise e necessitam de um acesso vascular. O interesse em realizar essa pesquisa surgiu a partir da vivência em uma clínica de hemodiálise, onde foi possível observar a falta de aplicabilidade no processo de saúde. A escolha dessa temática deve-se também à grande responsabilidade da equipe de saúde, principalmente do enfermeiro, que é o profissional responsável e deverá estar presente durante o tratamento desse paciente, no paciente com insuficiência renal. Durante nossa pesquisa, observou-se que essa temática é insuficiente no Brasil. Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas para poder identificar os principais fatores de risco que contribuem para a infecção relacionada ao catéter de hemodiálise. O grande problema encontrado foi a taxa de mortalidade entre pacientes sob tratamento dialítico, que ela pode ser de 6,5 a 7 vezes maior do que em todas as outras patologias. A principal causa de internação sabemos que é em virtude da infecção na corrente sanguínea, que por sua vez configura a segunda causa mais comum de óbitos entre os pacientes que realizam hemodiálise. Temos como questão da pesquisa: qual o perfil epidemiológico de infecções relacionadas ao catéter venoso central em pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise? Temos como objetivo geral descrever os aspectos epidemiológicos das infecções relacionadas ao catéter venoso central em pacientes submetidos à hemodiálise através da análise de literatura. Temos como objetivos específicos descrever características sintéticas dos estudos selecionados, relatar a partir de estudos científicos os fatores das infecções relacionadas ao catéter venoso central em pacientes submetidos à hemodiálise. E, por fim, relatar a partir de estudos científicos a incidência e as complicações de infecções relacionadas ao catéter venoso central em pacientes submetidos à hemodiálise. Sobre a insuficiência renal, é uma patologia caracterizada pela perda da capacidade em que os rins têm infiltrar ou remover resíduos líquidos extra do organismo, do sangue. Ela é dividida em insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Em relação às infecções renais, as infecções renais são as causas mais relevantes para que pacientes sejam reincidentes em internações. Também é a segunda causa-morte entre pacientes com insuficiência renal crônico. E sabemos que o maior responsável é o catéter venoso central. Dando continuidade à revisão da literatura sobre as infecções relacionadas ao catéter venoso central, segundo o Book 2015, o uso do catéter venoso central apresenta de 2 a 3 vezes um maior risco para a internação hospitalar, se comparado ao risco associado ao uso de fístula e prótese. Já o Smanioto et al. 2013 afirma que as bactérias são responsáveis por 95% das infecções
o que causa uma preocupação mundial, já que algumas bactérias se tornam resistentes aos antibióticos. Para Schwank et al. 2017, muitos são os fatores que favorecem as infecções, entre eles nutrição inadequada, uremia, comorbidades, local de inserção, tempo de permanência do catéter e manipulação do dispositivo pelos profissionais de saúde. Como sabemos, os rins, quando perdem suas funções, pode ocorrer a insuficiência renal crônica. Nessa fase, é indispensável o tratamento por outras formas de terapia renais, que são a diálise peritoneal, transplante e hemodiálise. Pacientes que precisam realizar o tratamento de hemodiálise é necessário de um acesso venoso. Os acessos venosos são classificados por tempo de acesso, frequência de uso e localização de punção. Os mais utilizados são a fístula arteriovenosa, catéter venoso provisório ou curta permanência, catéter venoso permanente ou de longa duração. Tipo de estudo: trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir de estudos publicados nas seguintes bases de dados: Lilacs, Cielo, Medline. Usamos como descritores o cateterismo venoso central, diálise renal, infecções relacionadas ao catéter, num recorte temporal entre 2015 a 2020. Utilizamos como critério de inclusão os estudos completos, gratuitos, disponível eletronicamente, publicado em português, inglês e espanhol. Utilizamos os critérios de exclusão, as apostilas, cartas e editoriais, revisões e estudo, relato de casos, monografias, análise de eventos científicos, dissertações, teses, livros e documentos. Para a coleta de dados, utilizamos um instrumento válido por UCI. A análise de dados foi de forma descritiva e todos os artigos que encontramos passaram por leitura de título e de resumo. Resultados e discussão. Esse fluxograma, ele mostra a todos o passo realizado na análise dos artigos. Foram colocados os descritores nas bases de dados da Lilacs, Medline e Cielo, onde após o levantamento bibliográfico foram selecionados 624 artigos. Após a aplicação do critério de inclusão e exclusão, apenas 269 artigos foram selecionados para a leitura de título e de resumo. Após a leitura de títulos e resumo, apenas 12 foram escolhidos para o resultado da leitura final, integral, na verdade, onde foi constatado, após a leitura integral, que somente 8 artigos serviriam como base para o nosso trabalho. Diante do levantamento bibliográfico, observamos a carência de estudo nacional sobre essa temática, o que pode dar um resultado errôneo ou mascarar a real situação em que os pacientes de tratamento de hemodiálise se apresentam, e também que pode dificultar o conhecimento da equipe de saúde na assistência e tratamento adequado a esses pacientes. Apresentamos agora os principais fatores de risco de infecção relacionada ao catéter descritos por alguns autores. Para Borges e Bedeiro, 2015, em seus estudos em pacientes internados, destacaram como principais fatores de risco os seguintes: a frequência de procedimentos invasivos, idade igual ou superior a 60 anos, tempo de permanência do catéter, intercorrência durante a sessão de hemodiálise e troca de dispositivos. De acordo com Yang et al. 2015, os principais fatores para o desenvolvimento de infecções foram a idade elevada,
acesso vascular permanente, diabetes, falta de medicação para prevenção de trombose, níveis baixos de albumina sérica e níveis mais altos de ferritina. Já para Nevelg Christensen et al. 2018, em sua pesquisa, constatou que o risco de morte após infecção de pacientes de diálise peritoneal estava associado ao uso de catéter não tunelizado nessa diálise, né, peritoneal. Chuang et al. 2018 afirma que os principais fatores de risco para infecção são pacientes do sexo masculino, tempo de internamento, tempo de inserção de catéter em veia femoral esquerda. Já para Thompson et al. 2017, ele destaca em sua pesquisa que a doença hepática é uma forma independente de risco para infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso do catéter. Diante do que nós mostramos, observa-se que vários são os fatores, né? Porém, ressaltamos que outros estudos são necessários e que devem ser realizados para que sejam evidenciados novos fatores de riscos. Assim, irá se buscar uma assistência de qualidade ao pacientes submetidos à hemodiálise. Apresentaremos agora as análises de incidência de infecções da corrente sanguínea relacionada ao catéter e também realizado por autores. Tá? No estudo de Yang et al. 2015, identificou a incidência de 10,18 para 1000 catéter dia, afetando 56,65% de todo o paciente. Dentro desse 56,65% dos pacientes afetados por incidentes, 8,79% apresentaram estenose venosa central. Tá? Já no estudo de Thompson et al. 2017, a incidência de infecção foi baixa, de 0,19 para 1000 catéter dia. O estudo de Chuang et al. 2018 evidenciou uma incidência de 9,1% de infecção entre os pacientes que realizaram hemodiálise. E isso, nós podemos observar que há uma alta considerável de infecção entre os anos de 2017 e 2018. Isso se afirma no estudo de Nevelg Christensen et al. 2018, porque a taxa de incidência geral foi de 17,7 no seu estudo, né, para cada 100 pessoas ano. Além disso, 216 pessoas com infecções ocorreu mais de uma vez nesse paciente. Tá? Então, nesse contexto, é necessário que o enfermeiro e sua equipe estejam atentos, né, e preparados para prestar uma assistência individualizada para cada paciente que realiza hemodiálise, onde eles devem estimular a participação ativa, né, desses pacientes na promoção do autocuidado, né, e orientar quanto ao cuidado com o manejo do catéter duplo lumen, tanto para a paciente quanto aos seus cuidadores, além de também orientar a sua equipe quanto a esses cuidados. A fim de avaliar as complicações e virtudes da cateterização, foram realizados estudos sobre essa temática, onde Imani et al. 2018, em estudos com crianças, perceberam que receberam catéter para a realização de hemodiálise. Ele observou que as principais complicações ocorreram a partir do vazamento no local da saída, no qual ele constatou 31%, né, da saída do catéter,
do bloqueio desse catéter, onde se apresentou 26% de complicação, da imigração ou má posição do catéter, 23%, e das infecções relacionadas ao catéter, 18%. Em outros estudos, realizado por Aboud et al. 2015, em pacientes de hemodiálise peritoneal domiciliar, 27,7% apresentaram episódio de peritonite e 15,5% apresentaram 2 ou mais episódios de peritonite. E além disso, o estudo ele mostra que pacientes que tenham mais de 2 anos fazendo hemodiálise peritoneal, ele também tem uma maior chance de apresentar peritonite. Para Moura et al. 2012, a taxa de complicação em pacientes sob tratamento oncológico e hemodiálise ao mesmo tempo via catéter tem uma incidência maior do que em pacientes que fazem hemodiálise convencional. Assim também como naqueles que têm doenças coronarianas ou naqueles que tiveram as 3 sessões de diálise normal convencional. Ressalta-se, em consonância aos outros autores, que é imprescindível uma assistência especializada, né, onde todos os profissionais que são envolvidos, eles devem receber capacitações através de protocolos e assegurar um cuidado melhor ao paciente e assim evitar a possibilidade de riscos e complicações relacionadas ao uso de catéter em pacientes dialíticos. As nossas considerações finais. Os resultados encontrados nesta revisão de literatura nos permitiu um amplo esclarecimento acerca do quadro de infecções nos pacientes submetidos à hemodiálise. A nossa pesquisa, ela identificou que há uma carência de estudos atuais sobre esse tema, o que torna-se necessário mais pesquisas, né, e que abordem esses assuntos. Contudo, a partir dos resultados obtidos, nós podemos observar que os riscos e complicações referentes às infecções da corrente sanguínea em decorrência ao uso do catéter em tratamento de hemodiálise apresentam diferenças nas pesquisas. Então, dessa forma, nós ressaltamos que a assistência prestada a esses pacientes deve ser de um cuidado mais direcionado, mais holísticos e humanizado, possibilitando a redução das ocorrências de casos de infecções, bem como complicações decorrentes ao uso do catéter no paciente que realiza hemodiálise. Então, por fim, nós esperamos contribuir para o desenvolvimento de novos estudos a fim de despertar reflexões acerca do tema e também cooperar para o processo educativo e também para nortear a qualificação profissional.